Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Você já ouviu a seguinte frase? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ou se não, a seguinte frase: o meu pai é o meu herói. Isso acontece porque o pai é uma figura importantíssima no ambiente familiar. E é sobre isso que eu gostaria de abordar com você na nossa 8ª lição das Escolas Bíblicas Dominicais de Adulto. E o tema desta lição é o seguinte: a importância da paternidade na vida dos filhos. E nesta presente lição, você entenderá e também aprenderá sobre 2 pais que foram homens usados por Deus, fizeram uma belíssima obra. No entanto, no que tange ao cuidado dos filhos, eles negligenciaram. São ele, Eli e Samuel. Às vezes, e por vezes, nós só escutamos a parte boa da história de Samuel, mas não paramos para analisar esse aspecto no âmbito familiar. E você terá esta oportunidade, nesse instante, de estudar comigo a fundo sobre este aspecto da vida de Samuel. Então, sem mais delongas, fica comigo, porque depois da vinheta nós iremos nos aprofundar nesse assunto. Roda a vinheta! Meu querido irmão e minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tens um Minuto. É um prazer toda semana nos encontrarmos aqui para estudarmos acerca da Palavra de Deus. É um prazer imenso para mim sempre estar aqui comentando sobre as lições das Escolas Bíblicas Dominicais. Desta feita, nós iremos falar e o tema principal será paternidade. E eu tenho certeza que esse assunto interessa a você. Meu querido, antes de iniciarmos propriamente o assunto, eu queria ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo desta feita está lá em Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 4. Acompanhe comigo na tela a leitura do texto. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A nossa verdade prática nos diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Tendo lido o nosso texto áureo e nossa verdade prática, eu quero te convidar a continuar conosco e agora lermos a nossa leitura bíblica em classe. Nosso primeiro texto está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Depois leremos o versículo de número 22. Depois partiremos para 1 Samuel, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 3. Mais uma vez, eu te convido a você a acompanhar mais uma vez na tela. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam
a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Meu amado irmão, tendo lido agora a nossa leitura bíblica em classe, eu quero te apresentar a nossa palavra-chave, que eu tenho certeza que não é nenhuma surpresa para você. E a palavra-chave é paternidade. Veja o significado pelos dicionaristas da palavra paternidade. Para os dicionaristas, a palavra paternidade, de forma clara e objetiva para você, é o estado, qualidade de pai. De forma bem objetiva, sem arrodear. Esse é o significado. Com isso, vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, sabemos que, como eu falei a priori, a figura de um pai dentro do lar é de suma importância, pois para os filhos o seu pai é um referencial, seja no trabalho, seja em tantos outros aspectos. É tanto que eu falei que no começo, quem nunca ouviu alguma criança falar: quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. Meu pai é o meu super-herói, meu pai é o meu guarda. Vários adjetivos é empregado para essa figura do pai. Pois o pai é colocado desde o início como aquele que é a cabeça da casa, aquele que é o protetor, aquele que é o mantenedor. Porém, eu quero ressaltar para você a importância do pai na formação do filho ou dos filhos, pois a presença do pai nessa formação é fundamental para o desenvolvimento ético e moral desse futuro adulto na sociedade. E quando há essa ausência, quando essa falta de presença no pai e essa falta de relacionamento e de intimidade entre os filhos e os pais, as consequências são visíveis, não só dentro da família, como também na sociedade. Hoje nós abordaremos um tema aqui muito delicado e também de suma importância. Nos trará aqui à memória que não é o fato de ser um filho de um pastor, um filho de um presbítero, um filho de uma dirigente de ciclo de oração ou de qualquer outro órgão, que isso defina o seu filho como um filho que vai crescer nos caminhos do Senhor e que futuramente vai ser uma pessoa usada poderosamente. É claro que esse é o objetivo e o desejo de todo pai que serve ao Senhor. No entanto, a forma como esse pai vai cuidar do seu filho desde a infância até a fase adulta vai fazer toda a diferença por conseguinte. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós iremos analisar aqui Eli. Eli era um sumo sacerdote, homem que trabalhou para o Senhor por mais de 40 anos, fazendo todo aquele ritual, pregando a palavra de Deus, conhecia muito bem a lei. Os seus filhos sabiam muito bem da lei. Os seus filhos sabiam o que o seu pai fazia, porque era o trabalho do pai por mais de 3 décadas. No entanto, nós veremos que os seus filhos não seguiu os mesmos passos do seu pai. E isso tem tudo a ver com a criação que ele deu aos filhos. E nós veremos isso a seguir. Outro homem aqui analisado nesta presente lição é Samuel. O que falar de Samuel? Um homem que foi usado poderosamente por Deus, o que ungiu o rei, ungiu a Davi, um homem que foi o último dos juízes, profeta, uma referência para nós. No entanto, quando olhamos Samuel no ambiente familiar, nós veremos ao longo dessa lição que ele negligenciou. Se ele foi um homem fervoroso, que buscou ao Senhor, que cuidou com muito zelo daquilo que Deus deu para ele fazer na obra, por outro lado, nós vemos um Samuel e um Eli faltoso no que tange a sua família. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero ler para você
o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico vai falar sobre a paternidade dentro da família. E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a primeira família. Segundo, a falta de autoridade no lar. E terceiro, os problemas de uma paternidade ausente. Pois bem, quando nos referimos à primeira família, estamos falando de Adão e de Eva. E o autor da revista nos traz esse casal como um exemplo de constituição de família. Como Deus constituiu a família desde o princípio, desde os primeiros filhos, desde aquele casal ali no começo. Então, meu amado irmão, olhando para a base dessa família, nós vemos Adão como o quê? Como cabeça, como a referência, como aquele protetor, como eu já falei, como aquele que vai prover o mantimento. Enquanto a mulher, como aquela que vai cuidar dos filhos, da casa, né? Um pouco diferente da nossa atualidade, porque a mulher hoje foi ganhando espaço no mercado, trabalhando, cuidando dos seus filhos, e hoje nós vemos mães que trabalham e cuidam dos filhos e estão ganhando espaço no mercado, e isso é bom para elas, porque antes não tinha esse espaço. Eu acho isso ótimo. No entanto, nós não podemos aqui esquecer, e por mais que esse espaço no mercado seja bom, que ela não esqueça de cuidar dos seus filhos, assim como o pai também. Aí quando nós olhamos para esse primeiro casal, que nós paramos para analisar sobre a falta de autoridade no lar, nós começamos a analisar Eli. Eli, como o texto que nós lemos, sabia o que os filhos faziam. Ora, a carne que era destinada ao Senhor, sabemos que os sacerdotes tinham sim direito a uma parte para o seu mantimento. Mas antes mesmo de oferecer ao Senhor, eles iam lá de forma antecipada e pegavam. A gordura ainda não tinha sido queimada, ele já ia lá para pegar a carne e dizer, só quero se for crua. E se não me der por bem, parafraseando aqui como nós lemos no texto, eu vou pegar por mal, mas eu vou querer. Além disso, se prostituir à toa. Muitas e muitas mulheres iam lá para frente do templo, aonde eles estavam. Veja que conduta de alguém que é uma referência espiritual para a sua geração. Pois lembre-se que os sacerdotes eram o referencial. Era eles que pedia perdão a Deus pelo povo. É eles que apresentavam o incenso, o holocausto. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos como o povo, no tempo de Eli, está numa situação decadente. Ora, se a sua referência religiosa está vivendo dessa forma, agindo desse modo, que não condiz com as Sagradas Escrituras, imagine o resto do povo. É nesse contexto aí que Deus vai falar que os filhos de Eli são filhos de Belial. Por mais que cresceu numa família evangélica, por mais que cresceu num ambiente onde via o pai servindo ao Senhor, eles não assim o fizeram. E aí eu te digo uma coisa, esse pai ausente, né? Porque aqui é a falta de autoridade no lar e nós já entramos com o quê? Com o problema da ausência na paternidade. E hoje isso é um problema muito recorrente na nossa atualidade. Muitas das vezes por causa do trabalho, o pai trabalha longe, só vê o filho no final de semana. Ou o pai trabalha viajando, só vê os filhos meses e meses depois. Outros que nem vê o filho só de 6 em 6 meses. E essa ausência dessa figura paterna vai fazer toda a diferença na formação desse filho. Inclusive, várias lideranças, pastores, presbíteros, por terem o seu dia muito ocupado, né? O próprio autor da revista vai tratar sobre isso. Por ter tantos afazeres, acaba não tendo tempo para os seus filhos. Tem tempo para todas as famílias da igreja, mas não tem tempo para a sua família. E aí fica a cargo da mãe cuidar desses filhos. Lembrando que, tão importante quanto a figura da mãe, é a figura do pai na criação desse filho. E aí, meu querido, poderíamos até falar que foi por causa dos muitos trabalhos de Eli, que foi por causa da correria, que ele esqueceu de cuidar dos seus filhos bem. Mas não podemos atribuir isso, nem falar tal coisa. Até porque precisamos fazer a obra do Senhor com inteligência. E lembramos que a obra do Senhor é fundamental, mas a família também é. Porque a família é algo que Deus deu para você cuidar e cuidar com muito carinho. E esse cuidado tem que ser um cuidado presente e não à distância. Não dá para cuidar da família de forma EAD.
Você estuda, faz curso EAD, você conversa por videoconferência, mas ter um relacionamento de proximidade, de aconchego, só se for cara a cara, dentro de casa. E isso faltou para Eli. E quando falta, não só essa ausência desse pai, falta também junto com isso a falta de autoridade. De ver o filho errado e não repreender. De ver o filho errado e não reclamar. E isso é algo também muito recorrente na nossa atualidade. O filho está fazendo errado, deixa ele porque ele é pequeno. O filho está fazendo algo que não é do agrado do Senhor. Logo mais ele vai ver que isso é errado e vai deixar. Se você for deixando, logo mais ele vai distanciar-se de Deus. Assim como os filhos de Eli se distanciaram dos caminhos do Senhor. Cresceram num lar cristão, ouviram falar de Deus, aprenderam sobre Deus, mas entrou num ouvido e saiu no outro. Sabe por quê? Porque não houve autoridade da parte do pai, não houve disciplina e também a ausência do pai. Dois fatores aqui muito importantes nesse primeiro tópico para nós encerrarmos: a ausência e a falta de autoridade. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título Tipos de paternidade extremista. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a paternidade autoritária. Segundo, a paternidade permissiva. E terceiro, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Meu querido irmão, antes de iniciarmos esse nosso segundo tópico, aproveita e deixa teu like, compartilha, comenta. Eu peço isso para vocês porque assim o YouTube entenderá que o nosso trabalho é relevante para você. Para você ter uma ideia, nossos vídeos giravam em torno de 100, 200, 400, 600, 800, 1000 visualizações. Como você pode observar, mas o YouTube, ao longo do tempo, ele tem diminuído a nossa popularidade dos nossos vídeos. Eu sei que vocês têm curtido, têm deixado seus likes, mas o nosso material, o nosso trabalho não é um trabalho que agrada a muitos, porque nós não estamos aqui para falar o que as pessoas gostam. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. E é por isso que nós pedimos a você esse engajamento, para que o YouTube entenda e ele também distribua esse nosso trabalho, por mais que eles não queiram distribuir, mas que esse trabalho seja distribuído não só pelo YouTube, pelo algoritmo do YouTube, mas por você também compartilhando com aqueles irmãos que gostam de escola bíblica dominical. Então não deixe de compartilhar o nosso material. Se você é novo no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Meu amado irmão, falando sobre esse segundo tópico, nós veremos agora 2 tipos de paternidade, uma extremista e a outra permissiva. A extremista é aquela que o filho obedece porque com medo. O filho obedece porque se não fizer vai levar uma surra. O filho ali, ele é como se fosse uma marionete. É um pai que, olhando assim a priori, parece que ele não tem amor. É aquela pessoa seca, que tem um filho, cuida do filho, mas você não vê aquela pessoa transparecer amor pelo filho. É o pai que vive da ameaça. E o filho obedece, mas obedece por causa, mais uma vez, do medo. Você percebe muito isso no lar cristão. Infelizmente, eu mesmo já vi isso muitas das vezes. Filhos que estavam na igreja, cresceram até os seus 16, 17 anos na igreja, com medo do pai, da mãe, de expulsarem deles de casa ou de fazer alguma coisa com eles. Então eles iam para a igreja, mas iam a pulso. É aquela pessoa que ia para a igreja, mas não ia para adorar. Ia só para ficar na igreja. Ou seja, não foi uma criação instruindo o filho pela sabedoria dada por Deus e nem pela leitura da palavra, mas forçado. É aquela coisa da goela abaixo, ou você vai, ou você vai. Esse é um dos tipos de paternalidade. Mas esse tipo de paternalidade tem vários problemas embutidos. Porque aquele que vai forçado, no momento que ele se sentir livre, ele não vai mais. Aquele que vai a pulso, no momento que ele tiver a oportunidade de fugir, ele vai fugir. Não é por força e nem por violência. Esse é um tipo de paternidade, a paternidade autoritária. Pelo outro lado, nós temos a paternidade permissiva. Não, meu filho pode tudo, ele faz tudo, Deus ama ele, nós amamos ele, então, num dado momento, Deus vai chamá-lo, Deus vai falar com ele, deixa ele fazer tudo.
E esse fazer tudo vai trazer problemas sérios. Há também, eu vejo e já vi muitos exemplos disso, de pais que eram permissivos, que permitia tudo, a ponto de seus filhos, de tanta permissão, deixarem o Senhor. E os pais chorarem, ore pelo meu filho, peça a Deus para que Deus traga ele de volta. Mas a culpa foi do pai, foi da mãe, que abriu a oportunidade para o filho e para a filha. Então, há aqui duas extremidades. Há um gap muito grande aqui entre o extremismo de um lado, do autoritarismo, e o outro lado, a permissividade. Ambos não são bons. São ruins para a criação dos seus filhos. Nem pode ser autoritário, nem permissivo, mas criar o seu filho na orientação do Espírito Santo. Porque Deus, meu querido, eu tenho certeza que quando Ele te dá um filho, quando Ele te dá uma filha, Ele também te capacita para você instruir seu filho e sua filha no caminho em que deve andar. Mas muitas das vezes, quem negligencia é você. E depois quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa no vizinho, quer colocar a culpa nos avós, quer colocar a culpa em quem criou os seus filhos. Mas, na verdade, a responsabilidade é sua. E saiba que você também vai pagar por isso. Isso é uma verdade que nós precisamos falar. Você pode perceber que o nosso terceiro subtópico desse segundo tópico fala que Eli criou filhos profanos. Mais uma vez eu ressalto Samuel, capítulo 2 e o versículo 12, que vai falar que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Essa palavra Belial é uma palavra, gente, que ele tem um significado um pouco obscuro. Vem de Belial. E essa palavra, trazendo um significado para a nossa língua portuguesa, está perto da palavra imprestável, inútil. Uma pessoa que é pervertido, perversão. Esse é o significado aproximado dessa palavra. E veja, os filhos de Eli era tudo isso. Então, mais uma vez, eu toco nesse ponto. Não é o fato de você criar os seus filhos na igreja que ele é um salvo. Você precisa criar ele na igreja, mas você precisa criar ele debaixo da orientação da palavra de Deus, para quando ele crescer, ele não vir se desviar do caminho do Senhor. Você precisa apresentar a ele a verdade. Você precisa, em um dado momento, ser justo, repreendê-lo, mas repreendê-lo com amor, sabendo que aquilo trará consequências ou positiva ou negativa, dependendo da forma que você vai instruir o seu filho na infância dele. Meu amado irmão, com isso eu te convido para nós irmos para o nosso terceiro e último tópico. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico e tem por título o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, omissos para com os filhos. Segundo, a isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. E terceiro, tratamento inadequado. Pois bem, estamos falando de Eli, dos filhos Ofni e Finéia. Vocês sabem muito bem que essa má criação, essa ausência e essa falta de autoridade por parte de Eli levou os seus filhos à morte. Por quê? Em um dado momento, eles olham para a arca e não vê a arca como o lugar de Deus, aquele local sagrado, mas olhou para a arca como um amuleto. Estavam na batalha, perdendo para os filisteus, então disse, vai buscar a arca, porque se a arca estiver aqui, a gente vence. Ei, a presença de Deus não é amuleto para seu ninguém. A presença de Deus precisa ser entendida, compreendida e reverenciada como ela é, mas não como amuleto. Pois bem, olhamos para Samuel. Veja, parece que a má criação de Eli para com os filhos, o Samuel também aprendeu. Vale ressaltar que Samuel cresceu no templo, morou com Eli, ou seja, ele via muito bem a conduta dos filhos de Eli e como Eli assim o agia para com os filhos. E quando nós olhamos para a história, parece que o Samuel segue o mesmo exemplo de Eli. Porque os seus filhos
depois que são colocados como juízes, são filhos desonestos, que pervertem a justiça. Ou seja, pessoas que promovem e fomentam a injustiça. Ora, Samuel não foi uma referência? Não foi um exemplo de um homem de Deus? Foi. Mas os seus filhos não foram. Mais um outro caso de que o fato do pai servir ao Senhor, o fato do pai ser um homem de Deus, não quer dizer que seu filho também seja. É aquele ditado que diz: filho de gato, gatinho é. Para a vida do cristão isso não serve. Seu filho será um homem de Deus, um exemplo na família, se você for esse exemplo também na família. A ausência do Samuel na família levou seus filhos a terem o mesmo comportamento que os filhos de Eli. E assim também foram rejeitados pelos anciãos para serem juízes de Israel. Então você vê que uma problemática que o Samuel deveria ter aprendido e não levado para sua casa, acabou também levando. Veja que isso influencia. Meu querido irmão, quando nós olhamos para o nosso primeiro subtópico desse último tópico, fala sobre omissos para com os filhos. E isso nós temos que destacar. Os dois foram homens de Deus, Eli e Samuel foram, mas que foram omissos foram. Quantos pais na nossa atualidade têm sido omissos para com seus filhos? Muito. E às vezes quando escuta uma palavra dessa, uma mensagem dessa que confronta, fica com raiva, fica com a cara fechada. Mas eu venho aqui para te alertar você, pai. Você precisa ter uma postura diante do comportamento dos seus filhos. Esse é o momento que você está podendo instruir, ensiná-los. Lembre-se de uma coisa: se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Se você não instruí-los, o mundo vai instruir. E o mundo não vai instruí-los para os caminhos do Senhor. Pelo contrário, para longe das verdades e da presença do Senhor. O nosso segundo subtópico fala sobre a isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Pois é, parece que eles não estão nem aí. O Eli escuta e não está nem aí. E o Samuel se sente desprezado como os filhos o foram. Ora, os filhos foram desprezados porque não seguiu os caminhos do pai. Os caminhos dos filhos foram caminho de Belial. O Eli, por sua vez, sabia que os filhos pegavam da comida que não era para pegar, pegava da carne, se prostituía, e mesmo assim, era como se nada estivesse acontecendo. E não era o fato de o pai já estar avançado de idade e estar também cego. Não é esse o fato. Porque a sua voz estava em dia para chamar o seu filho e dizer assim: filho, por que tu se comporta assim? Você não deve se comportar assim. Outra coisa aqui interessante. Os filhos de Eli, Ofni e Finéia, assim como os filhos de Samuel, não eram pessoas ignorantes acerca da palavra de Deus e acerca das leis e dos mandamentos. Eram homens que conheciam muito bem a palavra de Deus. Mas mesmo conhecendo, resolveram servir a Belial e não se render a Cristo como Senhor da sua vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, quantos filhos de crente, quantos filhos de pastores, quantos filhos de liderança que conhecem a palavra de Deus e muito bem, às vezes bem mais do que eu e você, hoje estão servindo ao diabo, fazendo tudo que não agrada a Deus, alimentando a carne, assim como os filhos de Eli e os filhos de Samuel fizeram. Então cuide do seu filho agora, cuide do seu pequeno agora, enquanto você pode, para quando ele crescer, você vê ele trilhando nos caminhos do Senhor e fazendo a vontade de você olhar e dizer assim: valeu a pena instruir o meu filho, valeu a pena instruir minha filha, valeu a pena em um dado momento blindar ela e dizer: você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, mesmo que ela chore, bata a perna, mesmo que ele fique com raiva em um dado momento, que você faça isso, mas faça sabendo que você está seguindo a direção do Espírito Santo e a palavra de Deus. Pois isso você verá futuramente que trará resultados maravilhosos para a tua casa. Pois lembre-se, filhos servindo ao Senhor é bênção para os pais. Nosso último subtópico fala sobre tratamento inadequado.
E o autor da revista vai destacar para nós: esta lição, inevitavelmente, não pôde fugir do assunto que envolve a relação pública. E ele diz: dos líderes da igreja com os seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. E aí eu destaco para você Efésios capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 4. Ou seja, o filho do pastor, o filho do líder, o filho da dirigente de ciclo de oração é um filho como qualquer outro filho. Por mais que esses filhos tenham uma pressão maior por ser filhos de líderes e uma cobrança maior, eles precisam serem instruídos, criados do modo correto, para que assim eles possam futuramente ser também líderes, serem os pastores, serem homens sábios e usados por Deus. A paternidade é fundamental na vida do seu filho. Então, por isso, não seja um pai ausente, não seja um pai omisso e nem tampouco um pai que se isenta das suas responsabilidades. Mas, pelo contrário, seja presente, assuma a responsabilidade, castigue quando for para castigar, discipline quando for para disciplinar, ensine a ele. A palavra de Deus nos diz que, olha, ensina ao teu filho andando, sentado, ao deitar, ao se levantar, ou seja, em todo momento, ensine a ele sobre as verdades bíblicas para que ele possa ser um verdadeiro cristão nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Forte abraço e eu te aguardo na nossa próxima lição.